Olá, meus irmãos, meus amigos do YouTube. Bom dia na paz do Senhor para todos. Hoje eu estou passando aqui para responder mais uma pergunta dos nossos queridos amigos e irmãos que nos acompanham. E dessa feita eu quero responder uma pergunta bastante interessante que foi feita. Eu fiz recentemente um vídeo respondendo a respeito de quando o dízimo não era levado à casa do tesouro. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, se você quiser assistir, respondendo a pergunta de Malaquias 3:10. E subsequente a esse vídeo veio essa pergunta: Abraão deu o dízimo de tudo? Uma dúvida que muitas pessoas têm a respeito do dízimo que Abraão deu, se ele deu de fato o dízimo de tudo quanto ele possuía ou se não. Essa pergunta está baseada em Gênesis capítulo de número 14 e o versículo de número 20, que eu quero ler com vocês nesse momento. Gênesis 14, versículo 20 diz: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhes o dízimo de tudo. Aqui diz que Abraão deu o dízimo de tudo, mas muitas pessoas levantam questionamentos e dúvidas se de fato esse dízimo de tudo que Abraão deu se trata de tudo quanto ele possuía ou não. Bom, eu quero partir de 3 pressupostos aqui para nós respondermos essa pergunta. Eu quero partir de um pressuposto bíblico, depois um pressuposto linguístico e por fim histórico, para que a gente possa entender um pouco essa situação e assim entendermos se de fato Abraão deu o dízimo de tudo ou não. A primeira coisa que devemos entender, partindo do pressuposto bíblico, é onde Abraão morava e onde Abraão estava, para que a gente possa compreender o dízimo do que Abraão vai dar. Ok, se você pegar Gênesis capítulo 14, versículo de número 13, você vai ver que Abraão morava nesse momento nos carvalhais de Mamre, ou de Mamre, né? A pronúncia mais correta seria Mamre, né? Dos carvalhais de Mamre. Então Abraão morava nos carvalhais de Mamre, e no momento que acontece esse fato, Abraão ele teria ido para a guerra junto com 318 funcionários seus, uma guerra para libertar o povo de Sodoma, Gomorra, o povo daquela região que havia sido levado cativo. Então ele vai batalhar essa guerra por causa do seu sobrinho Ló, que havia sido levado cativo também junto com Sodoma e Gomorra. Então Abraão vai para essa guerra com o intuito de livrar o seu sobrinho Ló. Abraão vai para a guerra, vence a guerra, e ele está voltando da guerra. E ele então, quando ele está voltando da guerra, que ele se encontra com os reis de Sodoma e Gomorra, então sai-lhe ao encontro Melquisedeque, rei de Salém, que é atribuído essa expressão Salém a Jerusalém, que seria nesse momento Jerusalém ainda não uma cidade oficial, então por isso seria Salém, faltando a expressão Jeru, que é a expressão para a cidade. Então o rei de Salém ele sai ao encontro e traz a Abraão alguns alimentos, abençoa Abraão, e nesse momento o texto vai dizer que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Isso acontece, esse encontro acontece no vale que é chamado de Vale do Rei, chamado também de Vale Real, ou do Vale de Safé, ou Savé. Gênesis capítulo 14, versículo 17, diz que esse encontro aconteceu nesse vale. Então veja que Abraão nesse momento não estava na sua casa, não estava em sua residência, na sua fazenda, não estava aonde estavam as suas propriedades. Ele estava em um encontro, em um retorno da guerra no Vale Real, no Vale de Savé. E é ali que Abraão se encontra com Melquisedeque, e o texto vai dizer que ele deu o dízimo de tudo. Então veja que tudo ali, dificultosamente, seria a sua propriedade, de tudo que ele possuía, pois ele não está em casa, ele não está na sua propriedade, ele não está na sua fazenda, ele não está onde está o seu gado, ele não está onde está aquilo que ele possui. Ele está
no meio de uma estrada, passando por um vale, retornando de uma guerra. Então, para Abraão ter dado o dízimo de tudo, falando do que ele possuía, ele deveria estar na sua casa, aonde estava a sua fazenda, aonde estava aquilo que ele possuía, suas possessões. E Abraão não está em casa, Abraão está em uma estrada retornando de uma guerra. E o que Abraão tem ali então para dar o dízimo? Eu fiz aqui um esboço, vou tentar ir passando para vocês. O que Abraão tem nesse momento ali, irmãos, para ele dar o dízimo? Se você pegar Gênesis capítulo 14, versículo 11 e o versículo 16, você verá que Abraão tem ali fazendas, tratando de alimarias, ele tem fazenda e tem também mantimentos que ele está trazendo dessa guerra. Quando ele venceu a guerra, ele está trazendo de volta fazendas, animais e também bastante mantimentos, e junto com ele o seu sobrinho Ló. Então, o que Abraão tem nesse momento para dar o dízimo? Ele tem as fazendas que ele está trazendo de lá da batalha, e ele tem também os mantimentos que ele está trazendo de lá, que eles haviam tomado dos inimigos quando eles venceram a batalha. Então, o que Abraão tem para dar o dízimo é fazenda e mantimento. Ele não está em casa, ele tem a fazenda e o mantimento que ele havia conquistado na batalha. E é disso que ele vai tirar o dízimo e ofertar a Melquisedeque. Então, quando o texto diz que Abraão deu o dízimo de tudo quanto estava com ele naquele momento, a fazenda e os mantimentos que ele havia tomado daquela batalha e que ele está trazendo de volta. Não se trata de tudo que ele possuía, pois ele não está na sua casa, não está no meio da sua fazenda, não está no meio do seu gado, ele está voltando de uma guerra. E o que ele tem voltando dessa guerra é o que ele havia tomado da batalha, que são as fazendas e os mantimentos, conforme está em Gênesis 14, verso 11 e versículo 16. É disso que Abraão vai dar o dízimo. E quando o texto diz que ele deu o dízimo de tudo, é de tudo quanto estava com ele em mãos naquele momento. Esse é o pressuposto bíblico que nós temos. A partir daqui, nós vamos também para um pressuposto linguístico, para nós tirarmos melhor essa dúvida. Mas para isso nós temos que abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, ou na carta anônima aos Hebreus, no capítulo de número 7. Hebreus, capítulo de número 7, nós temos no versículo de número 4 uma referência a esse fato. Hebreus 7 e versículo 4 diz: considerai, pois, quão grande era este a quem... Escutaram o trovão aí, porque está chovendo bastante nesse momento. A quem o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Aqui no escritor aos Hebreus está dizendo que Abraão deu o dízimo dos despojos. No grego nós temos a palavra akrotíssion, o substantivo neutro, akrotíssion. E para mim não ficar nas minhas palavras, eu vou pegar aqui um léxico grego em domínio semântico de Jones Lum e Eugênio Nida. E eu vou pegar essa palavra akrotíssion aqui para vocês verem. Está na página 520. A palavra akrotíssion, olha a tradução dessa palavra: a melhor parte dos despojos, em especial aquilo que é oferecido à divindade. O melhor dos despojos, a parte mais valiosa do que foi saqueado. Então veja que a partir do que está escrito em Hebreus, capítulo 7, versículo 4, a partir da palavra akrotíssion, que nós temos aqui no grego, o que Abraão deu foi a melhor parte, o dízimo da melhor parte dos despojos, daquilo que ele saqueou da guerra. Veja que confirma o que está no livro do Gênesis. Não se trata de tudo que ele possuía, mas de tudo quanto ele havia saqueado na guerra. Então o dízimo de tudo que Abraão deu é de todo o despojo. Ele deu o dízimo dos melhores dos despojos, daquilo que ele havia saqueado, daquilo que ele havia tomado da guerra. Quando você pega essa tradução do grego que diz geralmente oferecido à divindade, você entende porque culturalmente funcionava assim. A pessoa ia para a guerra no nome do seu Deus, e quando ele vencia aquela batalha, ele ofertava a 10ª parte dos despojos ao Deus que ele havia ido em seu nome para a batalha. E é isso que Abraão está fazendo. Ele foi para a batalha, venceu a batalha, e está ofertando agora a melhor parte dos despojos como dízimo para o representante do seu Deus, que é Melquisedeque. Esse é o pressuposto linguístico que nos indica que Abraão deu a melhor parte dos despojos
e não das suas possessões que ele tinha. Vamos agora para o pressuposto histórico. E para isso eu vou pegar aqui o livro História dos Hebreus, de Flávio José, que é extremamente conhecido. Quando você abre o livro História dos Hebreus, no capítulo 10 do primeiro livro das Antiguidades, na página de número 93, Flávio José também fala a esse respeito. E olha o que Flávio José diz aqui, página 93, bem em cima no livro. Abraão, por sua vez, ofereceu a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos que tomara dos inimigos, e este aceitou. Já o rei de Sodoma, ao qual Abraão ofereceu também parte dos despojos, teve dificuldade em receber a oferta, contentando-se com a parte dos seus súditos. Isso quem diz é Flávio José, em História dos Hebreus, Antiguidade, capítulo 10, página 93. Veja que Flávio José, o historiador judeu do século I, também diz que Abraão deu dízimo dos despojos, e não daquilo que ele possuía, mas daquilo que ele havia saqueado, conquistado na guerra. Então isso aí, para a pessoa que perguntou e para os demais que vão assistir, Abraão deu dízimo de tudo? Com base no livro do Gênesis, seria impossível dizer que ele deu dízimo de tudo que ele possuía, mas que ele teria dado de tudo aquilo que ele havia saqueado na guerra. Com base em Hebreus 7, versículo 14, partindo também do texto grego, nós temos também a mesma coisa, que Abraão deu dízimo daquilo que ele havia saqueado na guerra. E vai partindo também do contexto histórico, escrito por Flávio José, também se confirma que Abraão deu dízimo dos despojos e não do que ele possuía. Então eu espero com isso ter respondido essa pergunta e Deus abençoe, inscreva no canal, compartilhe o vídeo, continue sempre assistindo que sempre teremos novidade. Você que tem dúvidas, perguntas, deixe nos comentários e na medida do possível nós vamos respondendo. Que Deus abençoe.